おはようございます。おはようございます。中村さん、こちらは会社の新人の松本さんです。はじめまして、松本です。よろしくお願いします。中村です。よろしくお願いします。中村さん、事務所をご案内してもらえませんか？はい、いいですよ。松本さん、これは松本の机です。その机は私のです。それはコンピュータです。使ってもいいです。あのドアはトイレのです。わかりました。ありがとうございます。Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. それで一緒に勉強しましょう。Minasan, o genki desu ka? Boku mo genki desu yo. Até agora, como estão seus estudos? Praticou e entendeu bem os conceitos que vimos nos últimos episódios? Pois então, seja muito bem-vindo ao episódio 7 do nosso podcast. E neste vamos iniciar o Dai Nika, o capítulo 2 do livro Minna no Nihongo. Caso não saiba, este é um livro didático que contempla o módulo básico 1 do japonês. Ele é bem famoso entre os estudantes da língua japonesa e por isso mesmo estamos usando de base para o desenvolvimento deste curso em podcast. Ter ele é muito importante para você poder acompanhar essas aulas, pois muitas das frases e atividades que nós fazemos aqui vêm desse livro. No primeiro episódio eu explico detalhadamente sobre ele e como encontrá-lo. A propósito, aviso que esse podcast não é um canal para promoção e divulgação deste livro. Tanto que não tenho qualquer ligação com o autor ou sua editora. Utilizamos este livro pela qualidade e facilidade de encontrá-lo. Ainda sobre este canal, o conteúdo deste podcast é totalmente gratuito, pois temos o intuito de ajudar aqueles que desejam aprender a língua japonesa em seu nível básico e que não querem ou não podem, por enquanto, investir em aulas particulares. Dito isto, vamos ao que interessa, o conteúdo deste episódio. Pois como disse, vamos iniciar o capítulo 2 e nele continuar com as frases nominais, ou seja, frases afirmativas, negativas e interrogativas que não envolvem ação verbal, como fazer, comer, correr, escrever e etc. As frases que envolvem verbos estudaremos a partir do capítulo 4. Então, neste capítulo veremos os pronomes demonstrativos como este, esse e aquele, a estrutura de sentença interrogativa com opções como, por exemplo, isto é um suco ou água. E também vamos ver mais algumas funções da partícula no. Lembrando que este capítulo será distribuído em mais de um episódio para que possamos estudar e treinar bem cada conceito. Já acabou? Sim, já acabei. Então vamos ao vocabulário. Vocês viram, né, como eu sou tratado aqui. É isso aí, vamos iniciar com o vocabulário de hoje, que por sinal está com muitas palavras, mas que são bem fáceis de lembrar. E para isso, insisto sempre, não apenas ouça dessa vez, mas releia sempre que puder. Forme novas frases com essas palavras, criando novos contextos. Outra dica para lhe ajudar a treinar é adicionar essas palavras no aplicativo Anki, que citei no episódio 1. Ou então, pega o material de apoio de cada capítulo em que contém a lista de palavras e deixe salvo no seu smartphone para sempre rever. Só assim, elas irão para a memória de longo prazo. E como eu disse, já faz o download do material de apoio que está disponível na descrição desse episódio para acompanhar essa primeira leitura. E junto comigo, vai lendo e repetindo em voz alta, além de imaginar o objeto ou a cena referente à palavra. Agora, vamos começar! A primeira palavra é bem fácil. Hon. Hon. Hon é um livro. Depois, jisho. Jisho. Veja bem, temos o hiragana shi com tenten se tornando ji. E o segundo hiragana shi se juntando ao hiragana yo, que está em um tamanho menor, virando sho, e não shio.
Logo, Jisho, que significa dicionário. Agora, Zashi. Zashi. Aqui também temos o tenten no hiragana sa, tornando a leitura za. E em seguida, um chisaitsu, que tem a função de mostrar que há uma pequena pausa, como uma respiração rápida, antes de pronunciar a próxima sílaba. Logo, zashi. Zashi é revista. O próximo, Shimbun. Shimbun. Nessa palavra temos 2 vezes o hiragana que, como já discutimos no episódio 2, deve ser pronunciado Shimbun. Shimbun. Shimbun é jornal. A seguir, Noto. Noto. Noto é caderno, ao qual está em katakana, pois é derivado do inglês note. Perceba que há um traço entre o no e to, que indica o prolongamento do no, tornando-se noto. A próxima palavra é techo. Techo. Techo é agenda. Não o verbo agendar, mas sim a agenda física. Quanto à pronúncia, note que o hiragana yo está em um tamanho menor, marcando a contração com o hiragana chi, tornando-se cho. E também tem o prolongamento do som do o, marcado pelo hiragana u. Logo, techo. Agora vem meshi. Meshi. Meshi é cartão de visita. E sobre o cartão, cabe uma curiosidade na cultura japonesa. É muito comum as pessoas, em seu primeiro encontro, não somente pessoas de negócio, mas de modo geral, trocarem cartões de visita. E existe inclusive toda uma etiqueta para essa troca, que consiste em as 2 pessoas ficarem de frente uma para a outra. E a primeira pessoa entrega o seu cartão segurando com as 2 mãos com o texto do cartão já voltado para a pessoa que recebe, para o recebedor não precisar virar o cartão para ler. E em seguida, essa pessoa que está recebendo deve pegá-lo também com as 2 mãos e olhar para o cartão recebido antes de guardá-lo. Em seguida, pegar o seu cartão e entregar à primeira pessoa do mesmo modo. Isso tudo antes mesmo de iniciar em qualquer diálogo. Esta é uma das inúmeras etiquetas que há na cultura japonesa, que é uma forma de demonstrar respeito a outra pessoa. Em comparação, no Brasil, por exemplo, em reuniões de negócios e etc., não existe uma etiqueta para isso, podendo o cartão ser entregue antes ou ao final de uma reunião, por exemplo. Muitas vezes, a pessoa passa o cartão como se fosse um jogador de pôquer distribuindo as cartas de um baralho. É isso mesmo, são culturas totalmente diferentes. Mas enfim, vamos voltar ao nosso foco. Quanto à pronúncia da palavra meshi, também é um prolongamento do som do e da primeira sílaba me. No entanto, o hiragana usado na escrita é o i, mas a pronúncia é meshi. A seguir temos a palavra kado. Kado. Kado também vem do inglês card, que quer dizer cartão. É qualquer cartão que não seja o cartão de visita que acabamos de ver, como cartão de banco, cartão de crédito, cartão de seguro social, cartão do Mainamba, que é um dos documentos usados no Japão, similar ao CPF do Brasil. Kado também tem um prolongamento do som do A da sílaba K, portanto, kado. A próxima é enpitsu. Enpitsu é lápis. Depois temos borupen. Borupen, que é caneta esferográfica. Escrito em katakana também, vem do inglês ballpen. Muitas vezes dizemos apenas pen. E na mesma categoria temos shapupenshiro. Shapupenshiro, que é lapiseira. A próxima é kagi. Kagi. Kagi é chave. Chave de porta mesmo. Em seguida temos toke. Toke. Toke é relógio, prestando atenção ao prolongamento do som do e na sílaba que, mas que é escrito com hiragana i. Logo, toke. Depois, kasa. Kasa. Kasa é guarda-chuva, o objeto mais esquecido do mundo. E não é piada. Se você nunca esqueceu um guarda-chuva na vida, tenha certeza que não viveu o suficiente. A seguir, a palavra é kaban. Kaban. Kaban é mala. Normalmente, quando ouvimos falar em kaban no Japão,
nos vem à memória mais aquelas malas ou bolsas quadradas, no formato de pastas, usadas por funcionários de empresas. Como também é bastante comum para se referir às mochilas de estudantes de escolas primárias, ao qual tem um formato único para todos os alunos do país inteiro. Caso não conheça, a imagem está no material de apoio. A seguir temos a palavra CD. CD, que é CD-ROM de música, que usávamos há não muito tempo atrás. E você pode até se perguntar por que falarmos dessa palavra, sendo que é um objeto tão ultrapassado atualmente. Mas por incrível que pareça, no Japão ainda existe o uso, apesar de pouco, de CDs. Inclusive, se for em lojas de eletrônicos, você facilmente encontrará um setor de tocadores de CDs e até Discman. Mas, como eu disse, está com os dias contados de vez por aqui também. Mas vamos continuar. Ainda tem mais? Sim, mas falta pouquinho. Terebi. Terebi. Terebi é televisão. Depois, radio. Radio, que é rádio. E agora, câmera. Câmera, que também está bem fácil, que é câmera fotográfica. Computer. Computer. Computer é computador. Aqui note que temos várias características que impactam na pronúncia desta palavra. A primeira é o maru na sílaba ri, aquela bolinha que transforma o som do ri em pi. E juntamente a este pi, temos a contração com o katakana yu, que está em um tamanho menor, indicando a leitura piu. Em seguida, o som do u deste piu está sendo prolongado devido ao traço que aparece logo após dele, ficando piu. E por último, também tem o prolongamento do som do A na sílaba ta, portanto, computa. A seguir temos a palavra kuruma. Kuruma. Kuruma significa carro. A próxima palavra é tsukue. Tsukue. Tsukue, que é mesa, mas mesa de escritório ou escrivaninha, não a mesa de jantar, que é utilizado outra palavra. E por último, a palavra isu. Isu, que é cadeira. Agora uma última leitura rápida. Hon, jisho, zashi, shinbun, noto, techou, meishi, kado, enpitsu, ballpen, sharp pencil, kagi, toke, kasa, kaban, CD, terebi, radio, câmera, computer, kuruma, tsukue, isu. Nesse episódio, vamos rever todas essas palavras dentro de frases, o que te ajudará a reter elas. Mas ainda assim, depois releia elas para ajudar na memorização. Agora vamos prosseguir com a gramática de hoje. Muito bem, quanto às gramáticas do capítulo 2, como eu disse no início do episódio, serão ainda focadas em construções de frases nominais, ou seja, frases afirmativas, negativas e interrogativas que não envolvem ação verbal, mas que são de extrema importância para entender como é a estrutura da língua japonesa. Por isso insisto constantemente em treinar esses padrões, pois é através deles que todo o seu conhecimento será baseado. E se não entender muito bem esses conceitos, quando chegar em níveis maiores você sentirá uma dificuldade enorme em prosseguir, o que será desestimulante. Portanto, se apegue sempre aos fundamentos primeiro, antes de continuar. Então vamos lá. No livro Minna no Nihongo, na página 16, vamos ver o padrão de frases número 1, sendo a primeira frase: Kore wa tsukue desu. Kore wa tsukue desu. Vamos analisar de trás para frente desta vez. Primeiro, a palavra tsukue, que vimos há pouco e significa mesa, seguido da cópula des, indicando ser uma frase afirmativa. Logo, tsukue desu significa é mesa ou é uma mesa. O hiragana wa antes de tsukue é a partícula que indica o tópico da frase, ou seja, o assunto que já discutimos nos episódios anteriores. E neste caso, a partícula wa está referenciando como assunto da frase a palavra kore. Este kore inicial é um pronome demonstrativo e significa isto, ou seja, usamos esta palavra quando queremos apontar algo que está próximo de nós.
Então, kore wa tsukue desu é, em sua tradução literal, quanto a isto, é uma mesa. Ou numa tradução adaptada, isto é uma mesa. E como ponto de atenção, é importante deixarmos bem claro novamente que o pronome kore tem a função de indicar algo que está próximo do falante. Para isso, imagine que você comprou uma mesa nova para o seu escritório e ela foi entregue dentro de uma caixa. Imagina agora que você está abrindo esta caixa e de repente um amigo seu abre a porta da sala onde você está e te pergunta: O que é isso? Imaginou a cena, né? Você do lado da caixa, seu amigo do lado da porta. Como resposta, qual a frase que você usará? Isto é uma mesa ou isso é uma mesa? A resposta é: isto é uma mesa. Em japonês, kore wa tsukue desu. Mas por que usar a palavra isto e não isso? Porque a caixa, que é o objeto desconhecido para o seu amigo e que você está dando a informação de ser a mesa, está do seu lado. Por esse motivo, você dirá kore, sendo a tradução isto. Voltando à nossa situação imaginária, mas agora vendo de outro ângulo. Dessa vez você está no escritório, abrindo a janela que fica do outro lado da sala e longe da porta. A caixa que contém a mesa está do lado da porta e seu amigo abre essa porta e pergunta: O que é isto? Enxergue o cenário. Você do lado da janela e do outro lado da sala, a porta com seu amigo em frente e ao lado dele a caixa. Como dessa vez você está longe do objeto que está apontando, na frase de resposta não será usado o kore, mas sim o sore, ficando sore wa tsukue desu. Sore wa tsukue desu. E a sua tradução literal será: quanto a isso, é uma mesa. Ou adaptamos para isso é uma mesa. O sore, diferentemente do kore, tem a função de demonstrar um objeto que está longe do falante e perto do ouvinte. Resumindo até aqui, se o objeto está perto do falante, usa-se o kore, de tradução isto. Se estiver longe do falante e perto do ouvinte, usa-se o sore, que traduzimos como isso. Agora, olhando para uma terceira situação. Você e seu amigo estão ao lado da janela conversando, e a caixa com a mesa está ao lado da porta que fica do outro lado da sala. Quando seu amigo lhe pergunta do que se trata a caixa, a resposta será: Are wa tsukue desu. Are wa tsukue desu. O are significa aquilo e tem a função de indicar um objeto que está longe tanto do falante quanto do ouvinte. Portanto, na frase Are wa tsukue desu, traduzimos para quanto a aquilo é uma mesa, ou adaptando a tradução, aquilo é uma mesa. Resumindo novamente, kore é usado para indicar objetos que estão perto do falante e longe do ouvinte. Sore é usado para indicar objetos que estão longe do falante e perto do ouvinte. E are é usado para indicar objetos que estão longe tanto do falante quanto do ouvinte. E com base nesses três conceitos, vamos ver as outras duas frases seguintes. Kore wa shinbun desu. Kore wa shinbun desu. Isto é um jornal, sendo kore indicando que o jornal está perto de quem está falando. Ou sore wa shinbun desu. Sore wa shinbun desu. Isso é um jornal. Agora entendemos que o jornal está longe de quem fala e perto de quem escuta. E então, are wa shinbun desu. Are wa shinbun desu. Aquilo é um jornal, sendo que, neste caso, o jornal está longe do falante e do ouvinte. E a terceira frase, kore wa meishi desu. Kore wa meishi desu. Isto é um cartão de visita. Ou sore wa meishi desu. Sore wa meishi desu. Isso é um cartão de visita. Ou are wa meishi desu. Are wa meishi desu. Aquilo é um cartão de visita. E para perguntar o que é isto, isso ou aquilo, basta fazer a mudança do nome do objeto para o indicador de dúvida nam. Nam. Colocando também a partícula K no final da frase, conforme a quarta sentença do item 1 em destaque no seu livro. Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Quanto a isto, o que é? Ou melhor, o
que é isto? Ou então, それは何ですか? それは何ですか? Quanto a isso, o que é? Ou, o que é isso? E com o terceiro pronome, あれは何ですか? あれは何ですか? Quanto a aquilo, o que é? Ou, o que é aquilo? Portanto, temos numa frase afirmativa o tópico composto pelos pronomes demonstrativos kore, isto, sore, isso, e are, aquilo, junto com a partícula wa, seguido do substantivo representando o nome do objeto e finalizando com a cópula des. Já para uma frase interrogativa, os mesmos pronomes demonstrativos kore, sore e are, junto com a partícula wa, seguido de nam, que significa o que, e finalizando com desu ka para indicar a pergunta. E para fixar essas informações, vamos praticar um pouco. Para ajudar a gravar esses pronomes demonstrativos, bem como treinar um pouco o vocabulário que vimos, vamos fazer o Renshu B, que é o treino B da página 17 de seu livro. No exercício número 1, as frases correspondem às cenas indicadas nos quadros logo abaixo, sendo que o falante é sempre a personagem da esquerda que está apontando para o objeto. Para entender, temos 3 frases de exemplo correspondentes aos 3 primeiros quadros. No Re Ichi, que é o exemplo 1, temos a frase Kore wa zashi desu. Kore wa zashi desu, que se traduz para isto é uma revista. Aqui foi usado kore, pois no primeiro quadro o falante, que é o personagem da esquerda, como eu disse, é quem está segurando a revista. Logo, a revista está mais próxima dele do que do ouvinte. No Re ni, o exemplo 2, temos Sore wa noto desu. Sore wa noto desu, que traduzimos para isso é um caderno. O uso do sore aqui se dá ao fato do caderno estar nas mãos do ouvinte, ou seja, está mais próximo dele do que do falante. E no re-san, o exemplo 3, are wa jisho desu. Are wa jisho desu, que significa aquilo é um dicionário. Usa-se o are pois o dicionário está longe de ambas as personagens, tanto do que fala quanto do que ouve. É um exercício bem fácil de fazer, então dá uma pausa, veja os 3 quadros seguintes e formula as frases. Em seguida, continuamos. Agora vamos às respostas. Ichiban, número 1. Sore wa kaban desu. Sore wa kaban desu. Isso é uma mala. O uso do sore, pois a mala está do lado do ouvinte. Niban, número 2. Kore wa kagi desu. Kore wa kagi desu. Isto é uma chave. Neste, a chave está na mão do falante, por isso, kore. Sanban, número 3. Are wa terebi desu. Are wa terebi desu. Aquilo é uma televisão. Are é usado pois a TV está longe de ambas as personagens. Seguimos agora para o exercício número 2. Neste, olharemos para o objeto do quadro de baixo e compararemos com a palavra indicada. Já olhando para o exemplo, temos a palavra hon, que é livro. Com esta palavra, formaremos frases interrogativas usando apenas o kore, pois aqui imaginamos que todos os objetos estão próximos de nós. Logo, conforme este exemplo, kore wa hon desu ka? Kore wa hon desu ka? Isto é um livro? E olhando para o quadro de exemplo, confirmamos que sim, trata-se de um livro. Então, como resposta teremos Hai, hon desu. Hai, hon desu. Sim, é um livro. No segundo exemplo, temos a palavra techo, que, como já vimos, é agenda. Logo, a frase será Kore wa techo desu ka? Kore wa techo desu ka? Isto é uma agenda? Olhando para o mesmo quadro de exemplo, como já sabemos, não é uma agenda, e sim um livro. Logo, a resposta Ie hon desu.
Iie, hon desu. Não, é um livro. Portanto, se a palavra indicada for correspondente ao desenho do quadro, o padrão a ser utilizado é o primeiro exemplo. Caso seja diferente, será o padrão do segundo exemplo. Agora, tenta fazer sozinho primeiro. Vamos às frases. Ichiban. A palavra é toke. Logo, kore wa toke desu ka? Kore wa toke desu ka? Isto é um relógio? Hai, toke desu. Hai, toke desu. Sim, é um relógio. Niban. A palavra é radio. Então, kore wa radio desu ka? Kore wa radio desu ka? Isto é um rádio? Iie, kamera desu. Iie, kamera desu. Não, é uma câmera. Samban. A palavra é enpitsu. Logo, kore wa enpitsu desu ka? Kore wa enpitsu desu ka? Isto é um lápis? Iie, sharp penshiru desu. Iie, sharp penshiru desu. Não, é uma lapiseira. Ou pode ser também Iie, borupen desu. Iie, borupen desu. Não, é uma caneta. E por último, yonban. A palavra é isu. Então, kore wa isu desu ka? Kore wa isu desu ka? Isto é uma cadeira? Hai, isu desu. Hai, isu desu. Sim, é uma cadeira. E vamos seguindo. Exercício 3. Neste, vamos usar o mesmo quadro de imagens do exercício anterior, mas a frase a ser construída é conforme o exemplo. Kore wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? O que é isso? E a resposta será o nome do objeto desenhado no quadro. No caso do quadro de exemplo, hon desu. Hon desu. É um livro. Lembrando que você pode responder com o kore, ficando kore wa hon desu. Mas como sempre digo, para uma maior naturalidade do diálogo, este tópico pode ficar oculto, uma vez que ele já foi introduzido na pergunta. Para as próximas 4 frases, a pergunta será a mesma, mudando apenas a resposta. Então, faz os exercícios e depois retorna comigo. Vamos às frases. Ichiban. Kore wa nan desu ka? Toke desu. Kore wa nan desu ka? Toke desu. O que é isto? É um relógio. Niban. Kore wa nan desu ka? Kamera desu. Kore wa nan desu ka? Kamera desu. O que é isto? É uma câmera. Samban. Kore wa nan desu ka? Sharp penshiru desu. Kore wa nan desu ka? Sharp penshiru desu. O que é isto? É uma lapiseira. Yonban. Kore wa nan desu ka? Isu desu. Kore wa nan desu ka? Isu desu. O que é isso? É uma cadeira. Espero que tenha ficado bem claro essas estruturas de sentenças com os pronomes kore, sore e are. Se ainda tiver alguma dificuldade, abre também o material de apoio desse episódio, que está ilustrado as explicações que foram dadas. Agora, vamos ver mais uma estrutura gramatical. De novo. Como está a aula de hoje? Espero que esteja entendendo bem. Este é aquele momento de pausa para que você possa tomar um pouco de água e alongar o corpo. E já aproveitando a oportunidade, deixa-lhe perguntar: você já entrou no nosso perfil do Instagram? Neste perfil, postaremos exercícios complementares referente aos episódios que você está ouvindo. Vá lá e nos segue.
página 16 do livro Mina no Nihongo, vamos ver o grupo de frases número 2. Nela temos a primeira frase. Sore wa bouru pen desu ka? Sharp pencil desu ka? Sore wa bouru pen desu ka? Sharp pencil desu ka? Essa estrutura é utilizada quando o falante dá duas ou mais opções de resposta para que o ouvinte confirme qual é a correta. Uma tradução literal usaríamos: quanto a isso, é uma caneta? É uma lapiseira? Mas adotando uma tradução mais natural, isso é uma caneta ou uma lapiseira? Inclusive é importante entender essa tradução literal para não pensarmos que o hiragana ka antes da vírgula significa ou, mas sim que ele é um indicador de dúvida, mas que por ter uma continuação após a vírgula, trata-se de uma sentença composta. E por esse motivo, a resposta a essa pergunta, obviamente, não pode ser apenas um hai ou iie, pois aqui é necessário responder qual das opções é a correta. O que até então, para uma pergunta simples como Sore wa bouru pen desu ka? Sore wa bouru pen desu ka? Isso é uma caneta? Você poderia responder hai ou ie, confirmando que sim ou não. Mas neste caso, é uma caneta ou uma lapiseira? Se for respondendo sim ou não, vai soar estranho. Sim o quê? Não o quê? Logo, a resposta esperada é bouru pen desu, é uma caneta, ou sharp pencil desu, é uma lapiseira. A mesma situação para as duas frases seguintes. Sore wa ichi desu ka? Nana desu ka? Sore wa ichi desu ka? Nana desu ka? Isso é um 1 ou um 7. Nesta frase podemos imaginar uma situação em que não entendemos a letra da pessoa onde está escrito o número, sendo as possíveis respostas ichi desu é um ou nana desu é 7. E na terceira frase, sore wa a desu ka? O desu ka? Sore wa a desu ka? O desu ka? Isso é um a ou o. Nesta, mais ou menos na mesma situação, onde quero entender se o que está escrito é o hiragana a ou o hiragana o, tendo como resposta a desu, é um a, ou o desu, é um o. E nesses três exemplos cabem duas observações. A primeira é que, apesar de ter sido usado o pronome sore para esses três exemplos, nada impede de usar o kore ou o are. Obviamente vai depender da situação, se os objetos apontados estão próximos de quem fala, de quem ouve ou longe de ambos. E a segunda é que na resposta também não há impedimento em repetir o pronome sore da pergunta. Por exemplo, sore wa ichi desu. Isso é um ou sore wa o desu. Isso é um o. Mas ocultar o tópico na resposta, do mesmo modo que falei no exercício anterior, vai deixar o diálogo mais fluido, uma vez que a pergunta já introduziu o tópico e, portanto, já sabíamos do que estamos falando. A seguir, antes de fazermos mais um exercício sobre este ponto gramatical, vamos ver mais uma última estrutura. Ainda na página 16, vamos para o grupo de frases número 3. Nela, temos a primeira frase. Kore wa kuruma no hon desu. Kore wa kuruma no hon desu. Começamos a analisar essa frase pelo tópico que já vimos há pouco. O kore wa significa quanto a isto. Então já sabemos que o assunto da frase é um objeto que está próximo de quem está falando. Em seguida temos o kuruma no hon. Kuruma, que significa carro, e hon, que significa livro. A palavra no, que está entre as duas palavras, tem uma função parecida à que vimos no episódio 4. Recordando um pouco, naquele episódio vimos que o no indica que o primeiro substantivo modifica a característica do segundo substantivo, tal como daigaku no sensei, professor de faculdade, onde daigaku, faculdade, modifica sensei, professor, dando a característica de ser um professor de faculdade e não outro tipo de professor, como professor de dança, por exemplo. Na situação deste capítulo que estamos estudando agora, a partícula no indica que o primeiro substantivo, o que vem antes do no, é o assunto de referência do segundo substantivo. Isso significa que nesta primeira frase de exemplo, kuruma no hon
entendemos como livros sobre carros, ou seja, um livro que tem um assunto referente a carros. E a propósito, eu disse que essa função do no se assemelha ao do caso de Daigaku no Sensei, porque do mesmo modo que traduzimos para professor de faculdade, que colocamos a preposição de em Kuruma no Hon, também podemos traduzir para livro de carros. Mas nesse segundo caso não houve alteração de característica, como se o livro pertencesse ao carro, mas que o carro é o assunto do livro, ou o livro é sobre carros. Então, traduzindo a frase completa, Kore wa kuruma no hon desu, temos: isto é um livro sobre carro, ou isto é um livro sobre carros, pois as palavras não têm a princípio um plural em japonês. Vamos ver a segunda frase para ficar mais claro. Kore wa kompyuta no hon desu. Kore wa kompyuta no hon desu. Traduzindo para: isto é um livro sobre computadores, onde computa, computadores, é um assunto do hon, do livro, pois ele vem antes da partícula no. Já na terceira frase, Kore wa nihongo no hon desu. Kore wa nihongo no hon desu, que significa: isto é um livro sobre japonês, ou sobre língua japonesa. Então, como vou saber quando o no está indicando posse ou assunto? Caramba, pensei que nem prestasse atenção no assunto. Estou sempre prestando atenção. Afinal, eu quem edito tudo e deixo esse podcast um primor de qualidade. Sei lá, né? Vive falando coisas que não tem nada a ver. Que, aliás, sempre vem com toda essa modéstia. Merece palmas. Acho que mereço mais palmas. Obrigada. Tô à disposição. Mas deixando as ironias de lado e respondendo à pergunta, a forma de saber se o no está indicando posse ou assunto é a relação entre os substantivos, que vai depender do contexto. Por exemplo, Daigaku no gakusei desu e Daigaku no zashi desu. Na sentença Daigaku no gakusei desu, que é estudante de faculdade, entendemos pelo contexto que ele não é estudante de uma escola primária ou de ensino médio, mas estudante de uma faculdade, ou seja, pertence à instituição faculdade, alterando sua característica enquanto aluno. Em contrapartida, Daigaku no zashi desu, ao qual temos as palavras faculdade e depois revista, podemos entender que a característica da revista não se alterou, mas sim o conteúdo dessa revista, isto é, o assunto dela é sobre faculdade. Portanto, a tradução é uma revista sobre faculdade. Apesar dessa explicação, ainda pode ficar bastante confuso entender, mas à medida que for lendo várias frases com o uso da partícula no, você conseguirá entender o contexto entre as frases. Por isso, não fique enraizado nessas regras. O mais importante é que o no entre dois substantivos pode indicar a característica ou assunto. E já adianto que não é apenas isso, pois o no terá outras funções semelhantes, mas que vamos ver só no próximo episódio. Por enquanto, vamos ficar apenas com essas duas. Ufa! Então, recapitulando as últimas frases, Kore wa kuruma no hon desu. Isto é um livro sobre carros. Kore wa kompyuta no hon desu. Isto é um livro sobre computadores. Kore wa nihongo no hon desu. Isto é um livro sobre língua japonesa. E por último, quando queremos perguntar o assunto de determinada coisa, como no caso do livro, colocamos antes da partícula no o termo interrogativo nan, conforme a última frase indicada no bloco 3 do seu livro, sendo Kore wa nan no hon desu ka? Kore wa nan no hon desu ka? Quanto a isto, sobre o que é o livro? Ou, numa melhor tradução, isto é um livro sobre o quê? Apenas cuidado ao pronunciar o nan no, pois perceba que na forma escrita não são apenas dois hiraganas, o na e o no, que ficaria nano, mas três hiraganas, o na, o e o no, ficando no, nanno. Agora sim, vamos praticar essas duas últimas gramáticas que vimos.
página 17, no Renshubi, vamos ao exercício 4. Nele, vamos construir duas frases, uma pergunta e uma resposta. Na pergunta, daremos duas opções de escolha ao ouvinte, que são as duas palavras uma ao lado da outra. E na segunda frase será a opção que o ouvinte deve dizer, que é a palavra entre parênteses. Vamos ao exemplo. Veja que as palavras são shapu penshiru e borupen, lapiseira e caneta. E entre parênteses, borupen. Logo a pergunta, kore wa shapu penshiru desu ka? Borupen desu ka? Kore wa shapu penshiru desu ka? Borupen desu ka? Isto é uma lapiseira ou uma caneta? E como resposta, borupen desu. Borupen desu. É uma caneta. Bem fácil, por isso leia os 4 exercícios e faça sozinho. E em seguida, falamos juntos. Conseguiu? Então vamos lá. Ichiban. Kore wa hon desu ka? Zashi desu ka? Hon desu. Kore wa hon desu ka? Zashi desu ka? Hon desu. Isto é um livro ou uma revista? É um livro. 2番. Kore wa ii desu ka? Ri desu ka? Ri desu. Kore wa ii desu ka? Ri desu ka? Ri desu. Isto é um i ou um ri? É um ri. Note aqui que a dúvida é sobre qual letra está escrita, como se tivesse escrito em um papel. Tsugi, 3番. Kore wa ichi desu ka? Nana desu ka? Nana desu. Kore wa ichi desu ka? Nana desu ka? Nana desu. Isto é 1 ou 7? É 7. 4番. Kore wa tsu desu ka? Shi desu ka? Shi desu. Kore wa tsu desu ka? Shi desu ka? Shi desu. Isto é um tsu ou um shi? É um shi. Aqui a comparação entre a forma escrita dos katakanas tsu e shi, que são parecidos, no mesmo contexto que o anterior. Agora vamos para o último exercício. Na próxima página, a de número 18, vamos apenas fazer o exercício 5, que é referente à última gramática que falamos hoje. Os demais exercícios referem-se aos outros padrões gramaticais que veremos no próximo episódio. Nesse exercício, vamos analisar o quadro com os objetos ilustrados e fazer duas frases, sendo a primeira uma pergunta de acordo com a palavra apresentada, que no exemplo é a palavra kagi, chave. Então a sentença será: Sore wa nan no kagi desu ka? Sore wa nan no kagi desu ka? Quanto a isso, é uma chave de quê? Ou melhor, isso é uma chave de quê? Lembrando que estamos falando sobre o que se trata a chave e não a quem pertence a chave. A segunda frase, obviamente, é a resposta a essa pergunta. E conforme o mesmo exemplo é Kuruma no kagi desu. Kuruma no kagi desu. É uma chave de carro. Observe que traduzimos como chave de carro e não chave do carro, pois a ideia que a partícula no está transmitindo é o, entre aspas, assunto dessa chave ou sobre o que é essa chave, se tratando, neste exemplo, de uma chave de carro de forma genérica, não nos importando, neste momento, de qual carro se trata, se é o meu carro, seu carro ou se é o carro da marca Bolinha ou da marca Triângulo. O importante é entender que o no mostra sobre o que é aquilo, apenas isso. Com base nisso, construa as 4 frases desse exercício e em seguida continuamos. Entendeu bem o conceito? Se não, vamos ver as respostas para elucidar. Ichiban. Sore wa nan no zashi desu ka? Kuruma no zashi desu. Sore wa nan no zashi desu ka? Kuruma no zashi desu. Como tradução, isso é uma revista sobre o quê? É uma revista sobre carros. Ou ainda podemos traduzir como: isso é uma revista de quê? É uma revista de carros. Logo, entendemos que o assunto da revista e a informação que queremos saber está antes da partícula no. 2番.
それは何の CD ですか？日本語の CD です。それは何の CD ですか? Nihongo no CD です. Isto é um CD sobre o quê? É um CD sobre língua japonesa. Sabemos que é Nihongo, pois está escrito no desenho. 3番. それは何の雑誌ですか? カメラの雑誌です。それは何の雑誌ですか? カメラの雑誌です。Isso é uma revista sobre o quê? É uma revista sobre câmeras. E por último, 4番. それは何の本ですか? 日本語の本です。それは何の本ですか? 日本語の本です。Isto é um livro sobre o quê? É um livro sobre língua japonesa. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. E para fixar mais ainda, continua praticando essa gramática que ficará mais fácil de entender. Inclusive, no próximo episódio, vamos continuar falando da partícula no, o que vai ajudar a consolidar ainda mais esses conceitos. Minasan, kyou wa dou deshita ka? E aí, pessoal, como foi hoje? Se ainda ficou com algumas dúvidas sobre as gramáticas que vimos hoje, ouve uma segunda vez. Não precisa ser em seguida, pode ser depois de algumas horas ou até no dia seguinte. Quando revemos algo, podemos esclarecer alguns pontos, pois como seu cérebro já foi exposto a essa informação uma vez, na segunda ele se concentrará nas informações que tenham sido ignoradas na primeira, e deste modo vai conseguir fixar a informação. Bem como refaça os exercícios para reafirmar o conteúdo. Afinal, muito mais que qualquer conteúdo ou explicação, o que fará diferença no seu aprendizado é o reforço por meio da prática. Por isso sempre digo, Nankaimu Renshu Shio, vamos treinar várias vezes. Inclusive no material de apoio, cujo link está disposto na descrição do episódio, você poderá acompanhar visualmente as explicações que foram dadas no áudio e alguns exercícios adicionais para você praticar. E como de costume, no início do próximo episódio vamos passar as respostas. Com a participação da ilustríssima personalidade desse podcast, que sou eu, é claro. Você não cansa não? De quê? Dizer a verdade? Ah, esquece. Vocês já entenderam, né, pessoal? Vamos praticar. Mas então, gostou do episódio de hoje? Tem alguma opinião, crítica ou sugestão sobre ele ou sobre todo o nosso conteúdo? Entre em nossa página do Facebook, Tanoshii Nihongo Podcast, e comenta lá. Lembrando também que temos o nosso perfil no Instagram, onde postamos exercícios de gramática e vocabulário de acordo com os episódios para você continuar praticando, além de ser um segundo canal para nós interagirmos. Basta digitar @tanoshiipod com 2 i's, mas também os links de ambos os perfis estão na descrição deste episódio. Espero sua visita. Também, como sempre, peço que compartilhe esse podcast com as pessoas que você conhece que desejam aprender japonês, e assim se juntar a nós nessa trilha de desenvolvimento do idioma. Quanto mais compartilhamento, mais informação podemos propagar. E por fim, agradeço por ter me acompanhado até aqui. Arigatou gozaimashita! E estou te esperando no próximo episódio. E então, edição, qual a dica de hoje? Perder o amor da sua vida é difícil, mas já tentaram lavar uma panela de fritura? Terrível! Muito bem, ótima dica. Então, minasan, vamos estudar e nos aprimorar. Mata, né? Continua com essa inteligência aí que, enfim, deixa quieto. Não vou mais comentar.